Segundo o mapa de casos de Covid-19 divulgado pela Organização Mundial da Saúde, até o momento desse vídeo, o nosso planeta já possui mais de 13 milhões de casos confirmados e mais de 574 mil mortes confirmadas pelo coronavírus. No Brasil, os dados já ultrapassam a marca de 1.800.000 casos, sendo o segundo país com o maior número de casos do mundo. De acordo com o jornal South China Morning Post, de Hong Kong, o primeiro caso de coronavírus ocorreu no dia 17 de novembro do ano de 2019. Segundo a reportagem, as autoridades chinesas identificaram pelo menos 266 pessoas infectadas durante 2019, ou seja, a circulação do novo vírus já estava sendo divulgada pela imprensa local. Contudo, segundo a OMS, o primeiro contágio de Covid-19 na China ocorreu somente no dia 8 de dezembro, tornando confusa quaisquer informações sobre a sua origem. Mas afinal, o que é o coronavírus? Coronavírus é o nome dado a uma família de vírus que causam infecções respiratórias. A maioria das pessoas se infecta com os tipos mais comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectar com o tipo mais comum desse vírus. Já o Covid-19 é uma doença causada por uma variação mais grave. De fácil transmissão, o quadro clínico varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves, sendo os sintomas mais comuns: tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar. Jamais imaginaríamos estar vivendo em meio a uma pandemia que exige isolamento no mundo todo, mas a literatura de José Saramago parecia já propor essa reflexão aos leitores. O livro O Ensaio sobre a Cegueira traz um exemplo um pouco parecido com o que estamos vivendo, também sobre uma doença desconhecida e sem tratamento, que trouxe consequências muito drásticas à nossa humanidade, assim como à nossa realidade, onde são as atitudes humanas que podem mudar e até mesmo resolver muitos problemas que enfrentamos. Se liga só. Ensaio sobre a Cegueira foi escrito pelo português José Saramago e publicado em 1995. A obra narra a história de uma epidemia cegueira branca, que se espalha por uma cidade a qual não é mencionado o nome, tampouco o nome das personagens, o que passa a ideia de que poderia ser em qualquer lugar, com qualquer pessoa. A história começa com um motorista parado no sinal, que fica subitamente cego. Após o ocorrido, ele acaba trancando uma parte do trânsito, pois não consegue dirigir. As pessoas ao redor não se preocupam muito em ajudá-lo, mas sim em liberar o trânsito para que tudo volte ao normal. Depois de alguns minutos, surge um homem disposto a ajudá-lo, dizendo que o levará para casa, tranquilizando as pessoas que estavam no local. Mas infelizmente, de boas intenções o inferno está cheio, já dizia o autor desconhecido. Para o azar deste homem cego, ao ser levado para casa como prometido, ele tem o seu carro roubado. Quando sua esposa chega e encontra tudo bagunçado, começa a discutir com o seu marido. Depois disso, ela descobre que ele está cego. Insiste que deve fazer um esforço para enxergar, mas a única coisa que ele consegue ver é uma forte luz branca. O homem vai ao consultório de um oftalmologista com a ajuda da sua esposa. Na sala de espera, existem outras pessoas aguardando atendimento, que se revoltam ao deixarem passar na frente. O médico não encontra nada de errado em seus olhos, mas fica preocupado por nunca ter visto uma cegueira branca antes. No outro dia, o médico acorda sem enxergar. Ele nota que está com o mesmo sintoma do paciente do dia anterior. A mulher do médico reage a essa situação com empatia. Ela não se revolta e não sente medo de ser contagiada. Resolve largar tudo para cuidar e ajudar seu marido nessa situação delicada. Essa cegueira branca logo toma conta da população, e o governo toma providências para impedir que essa doença, até então desconhecida, atinja mais pessoas. Os infectados são internados em um manicômio, onde passam por situações desumanas. A mulher do médico foi a única a ser levada até lá com visão, pois mentiu estar cega para ajudar seu marido. Attention. The government regrets having been forced to exercise with all urgency what it considers to be its rightful duty to protect the population by all possible means. We are in a state of crisis.
An epidemic of blindness has broken out, provisionally known as the White Sickness, and we are relying on the public spirit and cooperation of all citizens to stem any future contagion. The decision to temporarily quarantine all those infected is not taken without careful consideration. Be assured that the isolation in which you find yourselves represents, above any personal considerations, an act of solidarity with the rest of the nation. A partir daí, é que a história começa a mostrar as maiores insanidades que o ser humano pode cometer estando isolado, com pouca comida e sem ajuda fornecida pelo governo. Logo a cidade toda é atingida. Outras cidades e países também estão passando pelo mesmo problema, e o caos começa a se instaurar. As pessoas não são identificadas pelo nome, apenas por sua função social, que com o desenrolar da trama também é perdida, afastando-lhes de sua condição humana e os aproximando de suas origens primitivas, comparados a animais selvagens em busca apenas da sobrevivência. O primeiro cego é o primeiro a ser contaminado enquanto aguardava o sinal abrir. A mulher do primeiro cego encontra o marido cego quando retorna do trabalho, depois o reencontra no manicômio. O médico, oftalmologista que fica cego enquanto investiga a rara cegueira branca e avisa as autoridades sanitárias do país sobre a gravidade da doença. A mulher do médico, única personagem que não é contaminada com a cegueira branca. Assim, desempenha a função de guia e protetora do seu marido e dos demais cegos ao chegar no manicômio. Como a mulher do médico é a única que não perdeu a visão, o leitor acompanha a história também através do olhar dela. Não é possível na trama identificar uma explicação que justifique o fato dela ser a única personagem que tem a visão na narrativa. José Saramago criou uma personagem que se doa em prol dos outros durante toda a história, pois ela é a única com visão em um mundo de cegos. A mulher do médico, ao decorrer da narrativa, questiona-se: ela foi abençoada ou amaldiçoada por estar vendo a decadência e a tragédia de todas as pessoas? A cegueira branca retrata o ponto de partida de uma total desintegração do ser humano, e o coloca em conflito consigo e com os outros. Na medida em que a cegueira toma conta de todas as pessoas, começa a aparecer o lado oculto delas, e percebemos que a maldade exposta depois dessa situação na verdade já estava dentro de cada um. A própria escolha das autoridades de afastar os infectados do mundo civilizado já demonstra a dificuldade de ter um olhar mais humano ao próximo. A obra questiona os valores sociais, já que quando não se pode enxergar, eles pouco funcionam. Tudo isso some e dá lugar à luta pela sobrevivência. As diversidades presentes em um grupo, a perda de identidade de cada um, a falta de comida, doenças, condições higiênicas precárias, são fatores que refletem nas atitudes dos seres humanos. Os mais fortes abusam do poder, pois ninguém vê quem está agindo errado, revelando que a cegueira já habitava dentro de cada um. A cegueira branca apresentada pela obra nos faz pensar sobre nossas atitudes, principalmente na atualidade. Será que estamos refletindo sobre o nosso papel social e como ele tem impacto para todos? Você se importa com o próximo, mesmo ele não sendo seu familiar? Será que o confinamento é realmente mais difícil do que receber trágicas notícias de alguém próximo ou um conhecido? Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. José Saramago. Esse foi mais um vídeo do Projeto Sobre Tudo. Espero que gostem. E se gostarem, compartilhem e deixem seu like para ajudar no crescimento do canal. E se inscrevam para não perder os próximos vídeos.